Hoje é um dia muito especial, que é o Dia das Mães. Eu separei uma mensagem para todos nós, mas em especial para as mães. Amém? Eu acredito muito que a palavra, quando ela é liberada, uma palavra profética, quando ela entra no coração de uma pessoa, ela toca lá no íntimo, ela traz uma transformação genuína. E eu me lembro que uma vez eu entrei na igreja e recebi uma palavra, 1998. Eu tenho dito muito aqui nesta casa. Provérbios capítulo 18, versículo 16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e o leva perante os grandes. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja evangélica. E aquela palavra mudou completamente a minha história de vida. E eu pude perceber que a forma como eu faço as coisas no dia de hoje, o presente que eu semeio, vai me alargar os caminhos e vai me levar a lugares onde eu nunca imaginei estar. E eu não sei o que Deus preparou para essa noite, mas eu sei que Deus trouxe uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhar contigo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo do 1 até o 17. Vamos ler junto. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Presta atenção nisso, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, cuja a mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E o 17 para fechar: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos por esse dia, em especial essa noite. Bendizemos o teu santo nome, declaramos com todas as forças que tu é verdadeiramente o Cristo, o Deus vivo que está conosco, aquele que desceu do céu como pão, aquele que se manifestou no meio do seu povo, trouxe alegria para aqueles que estavam passando necessidade, supriu a necessidade de cada um deles e continua suprindo até os dias de hoje. Estamos aqui esta noite reunidos porque nós cremos que tudo aquilo que a tua palavra nos afirma é verdade. E por isso queremos te pedir nesta noite, fala conosco, derrama sobre nós uma graça especial, derrama sobre nós um espírito de sabedoria e de conhecimento, que os nossos olhos da fé se abram e que possamos desfrutar de coisas que jamais imaginamos. A única coisa que nós precisamos, Senhor, é entender um pouco mais o mundo espiritual. Por isso nós te pedimos nesta noite, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Senhor, por favor. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E quando chegava esses nomes todos assim, eu pulava. Era tanto nome que eu não entendia nada, eu pulava. Eu ia para outro negócio, falei, isso é muito chato. E eu pulava. Até que um dia, o Espírito de Deus me sacudiu e me mostrou que todos esses homens têm um sentido para estarem ali.
todas essas pessoas que estão na árvore genealógica de Jesus, elas tiveram uma participação muito grande, e por isso o nome de cada um deles está ali. Eles não foram pessoas qualquer, eles não tiveram simplesmente uma passagem sem expressão na Bíblia, mas cada um deles teve uma história. E se você tiver curiosidade um pouco de entender um pouco mais isso, nós temos na página da Belém no YouTube, tem uma série de mensagens lá que eu preguei durante praticamente quase um ano, que eu falei sobre paternidade, sobre identidade, sobre honra. Então, se você puder, veja essa série sobre a árvore genealógica de Jesus. Você vai perceber que ali tem muitas coisas ricas que muitas vezes nós passamos rápido os olhos e não percebemos o conteúdo que está por trás das linhas. E eu quero essa noite, quando falei que estou trazendo uma mensagem para todos nós, mas em especial para as mães, é que quando você vai ler com calma tudo que nós lemos do versículo 1 ao 17, você vai ver uma árvore genealógica, onde fala dos homens que passaram por essa árvore genealógica. Só que dentre todos esses homens que passaram por essa árvore genealógica, existem 5 mulheres que são citadas nesses versículos. A primeira delas chama-se Tamar. A segunda mulher se chama Raabe. A terceira mulher se chama Ruth. A quarta mulher, a Bíblia só diz que era mulher de Urias, mas quando nós lemos as Escrituras, entendemos que é Batseba. E a última e a quinta mulher chama-se Maria, que foi nada mais, nada menos do que a mãe de Jesus. Então, no meio de uma árvore genealógica, onde existem vários nomes de homens, a gente vai perceber 5 mulheres entrando em destaque na Bíblia. E quando você começa a estudar a história dessas 5 mulheres, você vai perceber algo que vai chamar a tua atenção. Exemplo, quem foi Tamar? Coloca para mim lá, capítulo 1, versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem foi Tamar? Depois na tua casa você abre a tua Bíblia, no capítulo 38 do livro de Gênesis. No capítulo 37 começa a contar a história de José. No capítulo 38 a história de José é interrompida para se contar a história de Judá. E na história de Judá tem uma mulher chamada Tamar. Tamar se casou com um dos filhos de Judá, mais velho, chamado a Bíblia diz que foi o primeiro homem que Deus matou na Bíblia, porque Deus não se agradou das atitudes de Deus mata o marido de Tamar, chamado e quando você vai para o livro de Levítico, fala sobre a lei do levirato, e diz que quando um irmão mais velho ele se casa com uma mulher, e quando esse irmão mais velho ele morre, para que essa mulher possa deixar descendente do irmão mais velho, é necessário que o irmão mais novo se case com essa mulher, tenha relações com essa mulher, para que ela possa gerar um filho, e esse filho, ele é descendente não daquele que gerou, mas sim daquele que foi morto. Estamos juntos até aqui? Então, em outras palavras, eu tenho o meu irmão Alan, né? Está repreendido, isso não vai acontecer. Mas se eu morro hoje, o meu irmão tinha que ter relações com a minha esposa, para que ela tivesse um filho, para que esse filho fosse descendente do pastor Léo, e não do Alan. Então, quando morre, quando Deus mata um outro filho chamado Onã, ele assume o papel de fazer com que a mulher chamada Tamar desse filhos esses que seriam da geração de Só que a Bíblia diz que quando Onã ele tinha relações com Tamar, ele pegava o sêmen e ele lançava no chão, ao invés de lançar dentro da mulher. Então, ele estava literalmente atrasando todo o processo da vinda do Messias, porque todas essas mulheres estão ligadas diretamente à árvore genealógica de Jesus. E eu quero aqui abrir um parênteses, que tem muitas coisas que muitas vezes eu e você deixamos de fazer na nossa vida, que por algum motivo atrasa algum processo naqueles que estão por vir na nossa linha genealógica. Existem atitudes que às vezes tomamos nos dias de hoje, atitudes essas que tomamos sem pensar, mas não percebemos que essas atitudes vão afetar diretamente a geração que está vindo após nós. Talvez não afete a vida dos nossos filhos, mas provavelmente pode atingir a vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos e assim sucessivamente. Quando você deixa de cumprir um princípio bíblico,
esse princípio que você deixou de cumprir, ele vai deixar de ter uma promessa, e essa promessa vai afetando cada vez mais aqueles que estão por vir. Então Onã, ele também, ao invés de trazer descendente para ele pega o sêmen e ele lança no chão. E quando ele lança no chão, a Bíblia diz que o Senhor vai e mata Onã. Está escrito isso na tua Bíblia. Judá tinha 3 filhos, o mais velho, Onã e Selá. Selá era o menor deles todos, e ele era um menino ainda, nessa época. Quando Onã morre, ele era uma criança. Então Judá, ele promete para Tamar, dizendo o seguinte: quando meu filho crescer, eu vou dar a ele para se casar contigo. Só que pensa comigo com o pensamento de Judá. Uma mulher que na cabeça de Judá não tinha entendido que foi o Senhor que tinha matado. Na cabeça de Judá, aquela mulher era uma assassina, porque afinal de contas, ele entregou 2 filhos para aquela mulher e os 2 filhos morreram. Judá, ele resolve não entregar o 3º filho. Aquela mulher fica esperando a promessa se cumprir, mas a promessa não se cumpre. Até que aquela mulher percebe que um dia Judá vai passar por uma região, e essa mulher, ela vai e se veste de prostituta, e ela tem um relacionamento com Judá. E Judá paga ela através de um cajado e de um anel. Estou tentando acelerar que o nosso tempo é curto. E quando Judá tem relações com essa mulher, passado um tempo, essa mulher, ela é engravida, ela fica com a barriga grande. As pessoas percebem que ela está grávida e resolvem matar aquela mulher a pedrada. Porque afinal de contas, aquela mulher, ela não poderia ter filho, ela devia estar em adultério, porque ela não tinha marido. Você está comigo aqui? E aí a notícia chega até os ouvidos de Judá, e Judá agora, como um justiceiro, ele vai até aquela mulher para poder trazer justiça sobre a vida daquela mulher. Mas quando ele encontra com ela, ela diz literalmente que ela se relacionou com um homem que era dono daquelas coisas, e ela joga no chão o cajado e o anel de Judá. Então Judá percebe que aquela mulher estava sendo mais justa do que ele. Está escrito em Gênesis capítulo 38. Aquela mulher, ela tem, na verdade, filhos gêmeos. É Pérez e Zerá. Quando você lê com calma, Zerá sai na frente, mas Pérez é que recebeu a promessa. E eu não quero ficar entrando agora na vida de Pérez, mas eu quero falar de Tamar. Então Tamar, ela era uma mulher cananeia, uma mulher que se passou por uma prostituta para que ela pudesse ter um filho que havia sido prometido para ela no passado e agora estava se cumprindo. Amém? Logo depois a gente vai ver uma outra mulher na Bíblia chamada Raabe. 5. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta. Quando você vai ler a história com calma, quando Josué vai tomar a cidade de Jericó, lembra? Josué dá 6 voltas em volta da muralha, e na 7ª volta ele dá 7 voltas, as muralhas caem, Josué toma posse da terra, e antes de tomar posse da terra, ele manda 2 espias lá. Esses espias ficaram refugiados na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe, a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Ela morava em cima da muralha. Então essa mulher era uma prostituta, e no momento em que ela abriga esses 2 espias, ela fala para Josué o seguinte: me promete uma coisa, quando vocês invadirem Jericó, porque eu sei que o Deus de vocês vai entregar essa cidade nas mãos de vocês. Raabe, apesar dela fazer parte de um outro povo, ela conhecia o Deus a qual Josué servia. Então Raabe, ela entendia que aquela cidade seria tomada, não porque o exército de Israel era forte, mas porque o Deus a qual eles serviam era um Deus todo-poderoso. Você está comigo aqui ainda? Então Raabe, ela diz o seguinte: olha, eu vou colocar um fio de escarlate na minha janela, e quando vocês invadirem Jericó, promete para mim que vocês não vão destruir a minha família. E aqueles espias fazem uma promessa e dizem que vão poupar a vida de Raabe e toda a sua família. E assim aconteceu. Quando você vai para as escrituras, o povo de Israel, as muralhas de Jericó caem, o povo invade, eles matam todo mundo, exceto a família de Raabe. Então eu quero voltar contigo. Então a gente vai ver uma mulher chamada Tamar, que se passa por uma prostituta, mas não era prostituta. A gente vê agora uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, mas que ela abrigou os 2 espias na sua casa, e por isso a sua vida foi poupada. Essas 2 mulheres, elas eram cananeias, elas não tinham nada a ver com o povo de Deus. E agora a gente vai para uma terceira mulher, que a Bíblia fala que é Ruth. Gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem foi Ruth? Quando você vai ler a história no livro de Ruth, Ruth foi uma moabita. Existia uma mulher chamada Noemi. A Bíblia diz que ela foi casada com um homem chamado Elimeleque. Elimeleque tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E esses 2 filhos casaram com 2 mulheres, Ruth e Orfa. Amém? Eles eram da cidade de Belém. A cidade de Belém, eles passam necessidade, a fome chega até a cidade. E essa mulher chamada Noemi,
junto com seu marido chamado Elimeleque, eles resolvem sair da cidade de Belém, e aqui eu quero abrir um parênteses, eles resolvem sair da cidade de Belém para ir para um lugar, para Moabe, aonde eles acreditavam que naquele lugar a necessidade deles ia ser sarada. Muitas vezes nós, povo de Deus, somos escolhidos por Deus. Deus nos dá uma promessa para nós não sairmos de um lugar, mas por causa da escassez, muitas vezes saímos de onde nós estamos, aonde Deus nos plantou para estar, para ir para um outro lugar por causa da nossa necessidade. E aqui eu tenho uma palavra para você. Tome cuidado antes de você tomar uma decisão na sua vida sem consultar ao Senhor. Porque todas as vezes que você consultar ao Senhor, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Todas as vezes que você consultar ao Senhor, o Senhor vai ser muito claro e vai trazer uma palavra. Por mais que o cenário pareça ser completamente diferente daquilo que Ele tem para você. Amém? Muitas vezes nos encontramos em situações e acreditamos que aquilo que nós precisamos é uma palavra para que Deus possa mandar nós nos movermos para outro lugar. Quando na verdade Deus está dizendo, continua, permaneça. Porque o lugar onde você está é nessa terra que eu vou te frutificar. Lembra? Lembra quando a gente fala de Isaac? Lembra? A fome bateu. Aí Isaac, a Bíblia diz que ele resolve descer ao Egito. O Senhor diz para ele, ei Isaac, não desça ao Egito, permaneça na terra que tu vai estar, e eu aí vou te prosperar. A Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac colheu a 100 por 1, porque quando o Senhor promete, Ele faz se cumprir. Você ainda está comigo aqui? Então, Ruth, uma moabita, uma mulher que não era uma cananeia, mas uma mulher que morava em Belém. Essa mulher morava em Belém, mas ela resolveu ir para Moabe. Ela foi morar em Moabe. Então ela é chamada na Bíblia como uma moabita. Então Ruth era uma mulher que passou uma necessidade, fugiu. E essa mulher, a Bíblia fala que ela também teve um filho. Ela também fez parte da árvore genealógica de Jesus. Logo depois, mais à frente, a gente vai ver. Vai passando aí, versículo 7. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Perceba que essa mulher chamada mulher de Urias, o nome dela na Bíblia chama-se Batseba. 2 Reis capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, perdoa. Conta a história dessa mulher. Essa mulher era uma mulher que ela era esposa de um homem chamado Urias. Ele fazia parte do exército de Israel. Davi manda esse homem para a guerra. Davi chega no palácio, a Bíblia diz que era tempo de guerra, e ao invés de sair para a guerra, Davi resolve ficar em casa. Tem muitas coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida, porque é tempo de guerrear e nós queremos ficar em casa. Tem muitas situações que acontecem na nossa vida que é tempo de guerra, mas nós queremos descansar. E todas as vezes que nós descansamos, abaixamos as nossas armas, é o momento em que o inimigo nos pega. Muitas vezes nem com a própria arma, mas nos pega através dos olhos. Você está comigo aqui? Então Davi, ele vai para o palácio, ele vê uma mulher linda, ele se encanta com aquela mulher, ele manda trazer aquela mulher, se deita com ela. A Bíblia diz que ela fica grávida. Davi fica desesperado, porque ele percebe o problema que ele tinha feito. Então ele resolve trazer o seu marido da guerra, ele traz Urias da guerra para que Urias se deitasse com a sua mulher. Mas a fidelidade de Urias é tão grande para com o rei, que Urias diz, meu rei, eu não posso me deitar com a minha mulher, enquanto os homens de guerra estão lá lutando pelo rei. Davi fica desesperado, pega vinho, enche aquele cara de vinho, bota ele doidão e fala para ele, vai para casa agora, para que ele se deite com a sua mulher. A Bíblia diz que aquele homem, ele resolve não voltar para casa, mas ele dorme na porta do palácio. Porque deixa eu te dizer uma coisa, todo homem fiel, ele não vai quebrar um princípio. Todo homem fiel, se necessário for, ele morre pela sua fidelidade, mas ele não quebra princípio. Então agora a gente vê Tamar se passa por uma prostituta, mas não era. Raabe era uma prostituta. Ruth era uma moabita, uma mulher que era de outra terra. E agora nós vemos uma outra mulher chamada Batseba, uma mulher que se deita com Davi. Ela tem um filho, o filho nasce, Deus mata o filho, está escrito na Bíblia. Logo depois Davi se casa com ela, Urias morre, Davi resolve trazer ela para ser sua esposa. E agora Davi tem relações com ela e ela fica grávida e tem um filho que se chama Salomão. Esse, depois de um tempo, assume o reinado. Foi o homem mais sábio que já existiu até hoje, e a Bíblia diz que não existirá ninguém igual a ele.
ele assume o reinado, e agora nós falamos de 4 mulheres. E agora eu quero chegar na 5ª, uma mulher chamada Maria. Coloca para mim lá no versículo 15. 16, ótimo. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Agora perceba que tem uma 5ª mulher na história que se chama Maria. Ela é completamente diferente das 4 mulheres. As 4 mulheres, uma se passou por prostituta, mas não era. A outra era prostituta, a outra era moabita e a outra era uma adúltera. Agora Maria era uma mulher que estava se conservando. Em outras palavras, uma mulher, entre aspas, perfeita aos olhos naturais. Uma mulher pura, santificada. Porque tudo que vai gerar aquilo que tem a ver com Cristo precisa ser santificado. Amém? Apesar da árvore genealógica passar por todo esse processo, mas a pessoa que iria gerar o Cristo, ela precisava ser uma pessoa santificada. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora olha que coisa incrível. Maria, estuda com calma, coloca para mim Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, fazer um recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então, a origem de José era Belém. José, ele era descendente de Davi, então ele precisava se alistar em Belém. E eu quero que você tente imaginar a cena. Maria, uma mulher pura, uma mulher que não tinha tido relações com José, uma mulher que estava se guardando. Agora ela parece grávida. José fica desconfiado que ela havia traído José, mas o Deus é tão poderoso que Deus faz um anjo aparecer para José num sonho, falar num sonho com José, e José entende que foi o próprio Espírito Santo que estava sendo gerado dentro do ventre de Maria. Então José assume aquela situação. Provavelmente as pessoas ao redor poderiam estar comentando que José era corno, que José era isso, que José era aquilo outro, mas José não se preocupava com aquilo que diziam, mas José assumiu o papel que havia sido dado para ele assumir. Eu fico imaginando, eles não eram casados, provavelmente eles passavam por algum lugar e as pessoas diziam, comeu a merenda antes do tempo. Mas Maria continuava firme no seu propósito, porque o que ela carregava dentro dela era literalmente o Cristo. E eu quero nessa noite chamar a tua atenção, principalmente você mulher, você que já gerou filhos ou filhas, você que já gerou alguma criança no seu ventre. Eu preciso que você entenda, junto com todos os homens neste auditório, que todos nós carregamos algo dentro de nós. É uma mensagem que o Senhor tem colocado dentro de nós, e essa mensagem ela não pode ser abortada. Todos nós estamos gerando dentro do nosso interior uma mensagem, e essa mensagem é o próprio Cristo encarnado em nós, para que possamos expressar para o mundo, não através de palavras, mas através de atitudes, aquilo que o próprio Senhor tem para fazer neste tempo. Maria permaneceu firme mesmo grávida. Olha que coisa incrível, foi feito um recenseamento exatamente no tempo em que ela estava para dar à luz. É o que está escrito na Bíblia. Em outras palavras, ela com 9 meses de barriga, agora vem César Augusto, faz um recenseamento dizendo que as pessoas precisavam se alistar na sua cidade de origem. Então José rapidamente entende que ele precisava voltar para Belém. Quando José vai para Belém, a Bíblia diz que ela não aguentava mais, já estava tendo dores de parto, e ela estava para dar à luz, e ela procura uma hospedaria. E eu quero aqui entrar um pouco mais profundo contigo nessa noite. Ela procura uma hospedaria, em outras palavras, ela procura um lugar para que ela pudesse gerar a criança que ela estava carregando. Mas a Bíblia diz que nenhum lugar foi encontrado para que Maria pudesse ter a criança. Muitas vezes eu e você vamos estar com uma mensagem carregada aqui dentro de nós, queremos estar em algum ambiente para poder fazer com que essa mensagem seja gerada, mas provavelmente alguns ambientes vão impedir que nós possamos gerar a mensagem. Você está comigo ainda aí? E essa mensagem que nós carregamos, nós precisamos entender que essa mensagem ela não pode ser abortada. A Bíblia diz que se nós chegarmos em um ambiente e não nos receberem naquele ambiente, devemos sacudir a poeira do nosso pé e ir para um ambiente onde a mensagem precisa ser propagada.
Deus sempre vai preparar um ambiente, um lugar, para que a mensagem que nós carregamos seja gerada em algum ambiente. Existem pessoas que estão aguardando a tua e a minha vida, a nossa chegada em algumas casas, para que essas pessoas possam receber aquilo que eu e você carregamos. E você precisa crer nisso. Glorifica o Senhor. Existem pessoas que estão ansiando. Terça-feira agora, eu e minha esposa fomos numa célula, e para minha surpresa eu reencontrei um amigo meu de muitos anos. Ele estava na célula, nós começamos a falar ali de Jesus no nosso condomínio, e ele ficou muito impactado. Ele só não está aqui hoje porque hoje é dia das mães, mas ele me prometeu que domingo que vem estará aqui com a sua esposa. Ele e um outro casal também, que é um outro amigo. Então Deus está preparando o ambiente para que o Cristo que nós carregamos possa ser gerado nesse ambiente. Agora a minha pergunta para você é: perceba que Maria não foi recebida em nenhuma hospedaria, não tinha lugar para Maria gerar a criança. Então a Bíblia diz que ela gerou o menino no lugar aonde os bichos estavam. Em algum lugar Deus vai preparar para que a criança possa ser gerada. Se não for no ambiente onde nós esperamos, pode ter certeza que Deus vai preparar um ambiente para que a criança seja gerada, porque a criança precisa nascer. A Bíblia chega ao ponto de dizer que eu e você sentimos dores de parto para poder gerar aquilo que nós carregamos no nosso interior. Nós precisamos falar com autoridade, com intrepidez, aquilo que nós carregamos. Só que perceba uma coisa: Maria, ela era uma mulher completamente diferente das quatro. Maria, ela vai até Belém, e olha que coisa incrível. Coloca para mim Miqueias capítulo 5, versículo 2. Por isso eu amo a Bíblia. Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é o versículo da Belém Church. Em outras palavras, o profeta Miqueias havia profetizado centenas de anos antes. Ele havia profetizado que o próprio Cristo iria nascer em Belém. Então, como Deus ele é perfeito, o que ele faz? Ele faz com que César Augusto faça um recenseamento exatamente no tempo em que Maria estava grávida, porque Deus sabia que Maria precisava ir para Belém, porque a palavra de Deus precisava se cumprir na íntegra, conforme o Senhor diz. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existe uma promessa sobre a tua e sobre a minha vida, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aquilo que Deus prometeu para você, mãe, aquilo que Deus prometeu para você, pai, vai se cumprir. Você só precisa aprender a confiar. Vai ter momentos na tua história de vida que as coisas não estão acontecendo. Talvez você queira sair de um ambiente, talvez você queira tomar uma decisão, mas o Senhor me trouxe essa noite para trazer uma palavra para o teu coração e te dizer: não saia do lugar onde Deus te plantou, porque no tempo oportuno Ele vai fazer com que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Porque o que Deus promete, Ele precisa cumprir. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Perceba que numa árvore genealógica, onde vários homens são citados, 5 mulheres fazem parte dessa árvore genealógica, e 4 delas, aos olhos humanos, são mulheres complicadas, como talvez você, mulher que esteja aqui essa noite. Eu quero te dizer essa noite que muitas vezes você talvez tenha olhado para dentro de você e você mesmo já não acredite mais naquilo que vai acontecer. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para liberar uma palavra para o teu coração e te mostrar que mulheres complicadas fizeram parte de uma árvore genealógica. Essas mulheres, por elas passaram todo o processo para que Cristo viesse à terra, e esse mesmo Cristo que é o libertador, que me libertou e te libertou do pecado e do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas mulheres tiveram um papel. Quando você vai ler a história, quando você começa a pesquisar quem era Tamar, o que ela pregou, provavelmente Tamar não pregou para ninguém, mas ela teve um papel fundamental, que foi gerar Pérez. Ela gerou um homem que foi descendente de Judá, que foi escolhido por Deus, e toda essa geração chegou até o Cristo. Se alguém dissesse para Tamar naquela época: ei Tamar, você vai se vestir de prostituta, você vai acabar com a tua dignidade, provavelmente Tamar não tivesse tomado aquela decisão, mas Tamar foi impulsionada a fazer algo, e aquilo que Tamar fez aos olhos humanos muitas vezes era errado, era completamente contrário, mas aquilo que Tamar fez
fez com que ela participasse da árvore genealógica. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu e você, em muitos momentos na nossa vida, vamos tomar decisões erradas, mas as decisões erradas que nós tomamos não nos impede de participar de todo o projeto que Deus tem na terra para realizar. Glorifica o Senhor. Eu tenho aprendido com Deus que tudo aquilo que você não governa, governa você. Tudo aquilo que você não tem domínio sobre as suas mãos para governar, vai governar você. Se você não tem poder e autoridade para governar o pecado governa você. Se você não tem autoridade para governar o dinheiro governa você. Se você não tem autoridade para governar a mentira governa você. Tudo que você não tem autoridade para governar, alguma coisa vai sempre governar você. Sempre vai ter alguém com o governo na mão. Por isso muitos homens são mentirosos, muitas mulheres continuam na mentira. Porque quando você fala uma mentira, você, para sustentar uma mentira, você tem que falar uma outra mentira. Tem pessoas que se tornaram tão mentirosos que eles já nem lembram mais de tanta mentira que eles falam. Por quê, pastor? Porque a mentira passou a governar essas pessoas. Pessoas que mentem. E a única coisa que a Bíblia dá autoridade como paternidade na Bíblia para o diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. E muitas vezes queremos vir para a casa de Deus, servir a Deus, mas continuamos permitindo que a mentira nos governe. Você não está comigo essa noite aqui não, tá? Queremos ter dinheiro, mas quando temos o dinheiro é o nosso Senhor, então Ele nos governa. Fazemos qualquer coisa para ter o dinheiro, então se fazemos qualquer coisa para ter o dinheiro, Ele é o nosso Senhor e nós somos governados por Ele. E nunca teremos controle sobre Ele. Porque aquilo que governa é aquilo que manda. Essas mulheres entenderam que por mais que elas tivessem tomado decisões erradas, as decisões erradas que elas tomaram não permitiram que elas ficassem fora do processo que Deus tinha para realizar na terra. Essas mulheres, com certeza, em algum momento da história, elas tomaram decisões equivocadas. Raabe é o maior exemplo disso, era uma prostituta, mas quando aqueles homens vão invadir a cidade, aquela mulher não tenta seduzir aqueles homens para se deitar com eles. Raabe era uma prostituta, ela podia ter tentado seduzir aqueles homens para se deitar com eles, para tentar tirar um proveito daquilo que ela estava fazendo, mas não, ela entendeu naquele momento, por mais que ela vivesse na prostituição, estava se falando de um Deus todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas, e que estava trazendo um povo para tomar posse de uma terra que ela habitava. Você está comigo aqui ainda? Então quando Raabe entende que existe uma coisa muito maior do que aquilo que ela carrega, ela se rende àquela coisa muito maior, chamada Deus, e aí ela, ao invés de tentar seduzir aqueles homens, ela aprendeu a cuidar daqueles homens, guardar aqueles homens na sua casa. Eu não sei se já passou pela tua cabeça, mas provavelmente teve um momento em que os homens daquela cidade de Jericó vão até a casa de Raabe, ela esconde os caras no terraço dela. Aqueles homens, quando chegaram lá para ver os espias, se Raabe fosse uma fofoqueira, ela dizia: ó, eles estão escondidos ali atrás, pega eles e mata. Ela podia ter ficado com medo, porque afinal de contas, aqueles homens iam invadir a cidade, e ela sabia a fama daquele povo. Sabia que o Deus a qual eles serviam destruía todas as nações. Aquela mulher poderia muito bem ter medo deles não cumprirem a palavra. Mas uma coisa que me chama muita atenção na vida de Raabe é que Raabe, ela não teve dúvida. Ela, quando diz para aqueles homens: vocês prometem para mim que vocês vão cuidar de mim, que não vão me matar? Ele fala assim: prometo. Porque Raabe entendeu que um homem de Deus, quando libera uma palavra, essa palavra precisa se cumprir. Então Raabe agora, ela esconde os 2 espias na sua casa. Eles avistam toda a terra, voltam lá para o seu povo e falam exatamente tudo aquilo que eles iam fazer na cidade de Jericó. Estamos falando de uma prostituta, igreja. E quando a gente fala de igreja, eu tenho dito neste altar que a mulher na Bíblia, ela representa a igreja. Assim como todas essas mulheres geraram, Tamar gerou, Raabe gerou, Ruth gerou, Batseba gerou, Maria gerou. Eu preciso que você acredite nesta noite que eu e você estamos gerando. Eu preciso que você acredite nesta noite que nós continuamos gerando o Cristo que foi liberto.
há muito tempo atrás, que foi liberto, não, que foi liberado há muito tempo atrás, esse Cristo continua sendo gerado dentro de mim, dentro de você. Agora a pergunta que eu te faço é: vamos abortar aquilo que nós estamos gerando? Ou vamos fazer com que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida? Vamos voltar atrás e recuar por causa das inúmeras ofensas que nós temos recebido? Vamos deixar de fazer o projeto de Deus se cumprir na nossa vida por causa dos problemas que nós vivemos? Ou vamos para cima acreditando que a obra que precisa ser feita é muito maior do que aquilo que nós carregamos? Amém? Quando eu digo carregamos, não estou falando de Cristo, estou falando de nós. Amém? A vida é uma batalha. O inimigo vai guerrear contra tu e contra a minha vida a todo instante. Ele quer fazer de tudo para que nós não alcancemos o lugar que o Senhor tem para nós. Quando tem alguém fazendo aquilo que o inimigo gosta, ele deixa de lado, porque no final de contas aquele já está fazendo o que ele gosta. Mas quando ele vê homens e mulheres lutando contra aquilo que ele está fazendo, é nesse momento que ele se levanta. E deixa eu te dizer uma coisa: não tenha medo. Aquele que está com você é muito maior do que o que está com eles. Eles é que tem que ter medo da gente, não a gente tem que ter medo deles. Por isso eu quis falar de 4 mulheres que aos olhos humanos são completamente conturbadas, mas essas 4 mulheres fizeram parte de uma história. A minha pergunta essa noite é: o que você tem gerado tem trazido desconforto para a sua vida? Aquilo que você tem gerado tem roubado muitas vezes o lugar aonde você quer estar no físico? Porque se aquilo que você tem gerado não te causa nenhum incômodo em alguns ambientes, me perdoe, mas aquilo que você está gerando, em algum momento a tua história vai ser abortada. O que você carrega é muito mais poderoso do que os valores que você tem para a tua vida. O que você carrega é muito mais precioso do que muitas coisas que você está desejando nos dias de hoje. Vocês mulheres, vocês carregam algo incrível na vida de vocês. A Bíblia diz que quem acha uma mulher virtuosa, o seu valor é igual de um rubi. A palavra de Deus diz que a mulher, ela pode construir a sua vida, mas ela pode destruir também a sua família com as próprias mãos. Deus colocou uma graça sobre vocês. Deus colocou algo especial sobre a vida de vocês. Vocês precisam aprender a gerar no lar de vocês paz. Vocês precisam aprender a gerar no lar de vocês um ambiente onde a glória de Deus se manifeste. Todo lugar onde tem confusão, Deus não habita. Pastor, mas você não conhece meu marido. Eu não preciso conhecer teu marido. Deus precisa conhecer você. Porque Deus deu o dom para você de administrar a tua casa. Deus deu para você, mulher, a dádiva de cuidar do teu lar. A palavra de Deus em Provérbios 15:1 diz que a palavra branda afasta o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 5 mulheres participaram da árvore genealógica de Jesus Cristo. Deus chamou você, mulher, para ter uma importância muito grande em todo esse processo, nesse tempo. Creia nisso. Deus chamou você, mulher, para, com a habilidade que Ele colocou sobre você, para que você chegue em ambientes e você possa gerar o Cristo que você carrega. Não com palavras, mas principalmente com atitudes. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço mulheres que chegam em ambientes e elas são tão carregadas pelo Cristo que quando elas chegam em alguns ambientes, os ambientes são transformados só com a presença delas. Essas mulheres entenderam o que elas carregam.
Aprenda a valorizar aquilo que você, mulher, carrega. Aquilo que você, homem de Deus, carrega. Vão ter ambientes que nós não fomos chamados para estar. Vão ter ambientes que nós fomos chamados para entrar, guerrear algumas guerras e fazer com que a criança, o Cristo que está em nós, possa ser gerado naquele ambiente. Tem lugar na hospedaria aí? Aqui não tem lugar para você. Mas a criança que eu carrego precisa nascer. Se não tem lugar aqui, provavelmente tem lugar aqui. Porque aquilo que nós carregamos, tem alguém aí fora gritando com a alma, desejando que o Cristo que nós carregamos seja gerado dentro do ambiente dessas pessoas. Os magos vêm do outro lugar para poder ver o menino. A Bíblia diz que os magos, quando chegam, eles são guiados pelas estrelas. Porque os magos entenderam que o que foi gerado ali em Belém, em Betlehem, a casa do pão, eles entenderam que não tinha a ver com o lugar aonde foi gerado, mas sim no ambiente aonde ele foi gerado. Onã teve a oportunidade de participar da árvore genealógica, mas ele resolveu. Pega isso no teu espírito. Quando ele estava dentro da tenda com Tamar, ninguém estava vendo, mas ele estava se aproveitando de Tamar. Ele estava tendo prazer com ela. E na hora de gerar, liberar o sêmen, ele lançava na terra. Tem muitas pessoas que estão querendo abusar da noiva. Tem muitas pessoas que querem ter prazer com ela. Estão escondidos e querem se aproveitar da noiva. Querem ter prazer com ela, mas não querem gerar nada com ela. A minha Bíblia, igual a tua, diz que o Deus que tudo vê, um dia, está escrito isso nesse livro, vai chamar cada um de nós para estar diante do seu grande tribunal. Eu não quero te assustar. Eu só quero que você entenda o que é Bíblia. Todos nós, sem exceção, estaremos diante do tribunal de Deus. E aí nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Deus nos chamou para gerar, não para ter prazer com a noiva. Deus nos convidou para entrarmos nesse projeto e fazer com que o Cristo que está sendo gerado dentro de nós seja colocado para fora. Não o Cristo do oba-oba, mas o Cristo da transformação de vida. O Cristo que faz milagre, prodígio e maravilha. Feche seus olhos, por favor. Graças te damos, Senhor, por esta noite. A minha oração é que essa palavra seja fincada no coração de cada um dos teus filhos. O desejo do meu coração é que o teu Espírito possa sacudir nessa madrugada, meu Pai, cada um de nós, a começar deste altar. Traga temor, Pai, à nossa vida, pois a tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Derrama sobre nós uma graça especial. Visita-nos, Senhor, esta noite de uma forma diferente. Que a tua palavra venha como uma flecha penetrando no nosso coração, trazendo transformação de vida. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo.
Eu profetizo um tempo novo sobre a vida dos teus filhos. Aquilo que eles estão gerando dentro do seu interior, Pai, possa no devido tempo ser colocado para fora. Não permita que os projetos que o Senhor tem para nós venham ser abortados, mas que possamos cada dia mais transferir para a vida daqueles que precisam receber o Cristo que um dia nós recebemos. Eu abençoo a tua igreja, meu Pai. Nos despedimos como igreja, mas nunca da tua presença. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias. E que possamos ter a melhor semana da nossa vida. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.